Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Tosini Freire. Eu sou Caio Taniguchi, sócio da área de Previdência e Remuneração de Executivos aqui no escritório. Hoje temos um papo super importante com a Nina e o Rafael. Vamos falar um pouco das atualidades no tema de aposentadoria especial por ruído, novidades tanto no âmbito legislativo, judicial, como também na esfera administrativa. Vamos até aproveitar o papo de hoje para falar um pouquinho de NR1, conectando com o nosso último evento aqui da área no escritório. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Por favor, se apresentem para o nosso público. Oi, Caio, obrigada pelo convite. Eu sou a Nina, hoje eu sou a CEO do LAEP. O LAEP é uma empresa especializada em ruído ocupacional. Então, hoje temos como práticas alguns atendimentos às indústrias quanto à questão de ruído, né? Legal. Rafael, bem-vindo. Obrigado, Caio. Olá, pessoal. Bom, eu sou o Rafael, sou diretor técnico do LAEP, cuido dessa parte toda aí de engenharia e segurança do trabalho. Ou seja, pessoal super gabaritado, que já tem ajudado a gente pelo menos uns 2 anos, no mínimo, com as nossas autuações fiscais da Receita em relação ao ruído. Até obrigado, super produtiva a nossa parceria aí, que ela continue por muito tempo, apesar de nascer com uma dor. Acho que então, só para a dinâmica do nosso papo de hoje, acho que eu vou compartilhar rapidamente como andam as discussões, tanto na esfera judicial como administrativa. Depois eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês, do que vocês têm visto na prática e de como o tema continua aí pulsante e é super relevante para as empresas no Brasil. Então vamos lembrar, a Receita desde 2017 vem numa onda de lavratura de autuações fiscais para cobrar aquela contribuição adicional que custeia a aposentadoria especial por conta da exposição a agente nocivo ruído, partindo de uma premissa que, na minha visão, na nossa visão, é totalmente equivocada, de que não existiria EPI eficaz para eliminar ou neutralizar toda a nocividade do ruído. Por conta disso, nós já temos diversas defesas administrativas que estão em curso, mas, em paralelo, surgiram discussões super importantes no Judiciário. Vamos lembrar que há um mês, um pouquinho menos do que isso, a STJ se debruçou sobre o tema 1090 para analisar o quê? Naqueles processos de benefício previdenciário em que as pessoas pleiteiam a concessão da aposentadoria, de quem é a prova de eficácia ou de ineficácia do EPI? É da pessoa, do empregado ou da empregada, ou é do empregador? Então, o que foi decidido nesse processo? A primeira parte que é boa foi no sentido de que, na visão do STJ, a obrigação de se fazer prova de ineficácia do EPI é do empregado, é da empregada. Então, baita ponto positivo para as empresas. Mas ele deixou, foram aqui consignadas 2 ressalvas muito importantes e preocupantes para esses empregadores, para essas empresas. A primeira delas qual é? No caso de surgir qualquer tipo de dúvida em relação à eficácia do EPI, é o empregador que vai ser obrigado a fazer uma prova de eficácia. Então já fica um primeiro ponto de atenção. Não basta simplesmente contar com a obrigação dessa pessoa fazer prova de ineficácia do EPI. Segundo ponto, aqui já que nos preocupa bastante, em relação ao agente nocivo ruído, se entendeu que o STF, lá em 2014, teria se manifestado no sentido de que não existiria um EPI eficaz. Por conta disso, existe uma disposição nesse julgamento do STJ, dizendo que para esse agente nocivo, o empregado não teria que fazer prova de ineficácia do EPI. Esse processo não terminou, não transitou em julgado. A gente espera que aqui as partes envolvidas se manifestem para continuar discutindo especificamente em relação a esse ponto do ruído, que para a gente não conversa nem com a realidade, nem com o julgamento do STF lá de 2014, para a questão não morrer nessa forma como está. E no STF, vamos lembrar, que a gente tem lá no final do ano passado uma ação ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela CNI, depois do movimento de todas as indústrias no país que sofreram justamente um volume gigantesco de autuações fiscais. Só que no escritório são quase 2 bi em autuações fiscais, só sob nossa gestão. Imagino que a gente tem no resto do país. Só que qual o problema? Na minha percepção, a gente tem um risco muito grande vinculado a essa ação. Por mais que ela tenha aqui um propósito super legítimo e a gente queira, de fato, que essa questão do ruído desapareça, qual que é o problema que a gente enxerga nessa ADI? 70% dessa ação defende que a fonte de custeio da aposentadoria especial, que é a contribuição adicional que a gente começou falando, seria inconstitucional por quê?
porque não teria uma lei específica tratando disso, ela não seria clara, né, e etc. E nos 30% restantes, todo o direcional vamos lembrar que o STF criou uma presunção relativa de que existe possibilidade de fazer prova de eficácia do EPI. Por conta disso, seria dever do auditor fiscal da Receita fazer uma aferição da eficácia do EPI. Nos preocupa por quê? Porque vamos lembrar que todo histórico de discussão no judiciário, principalmente no STF, que trata do RAT, do FAP, todas tiveram desfecho desfavorável para os contribuintes. Por mais que existissem tantos elementos bons como os que foram apresentados agora. E vamos imaginar que nos últimos 3, 4 anos, com o crescimento vertiginoso de aposentadores especiais, principalmente por ruído, imaginar que econômica ou socialmente falando, a gente vai ter uma decisão do STF dizendo que essa única fonte de custeio é inconstitucional, me parece praticamente impossível. Na mesma linha em que, imaginar que a gente vai conseguir imputar a um auditor da Receita a obrigação dele fazer uma aferição de eficácia do EPI é tecnicamente inviável, é tecnicamente incorreto, né? Então, a nossa expectativa é de que essas duas ações sejam muito bem trabalhadas para que não tenha um desfecho desfavorável e não conversem absolutamente nada com o que o STF decidiu lá em 2014. Essa é a nossa premissa jurídica aqui, né? Estamos diante de uma presunção relativa de que é da possibilidade das empresas fazerem prova da eficácia do EPI. E é por isso que eu sempre conto muito com vocês, né, em quase todos os nossos casos. Então, eu queria, antes até de compartilhar o que a gente tem enfrentado hoje e o que tem de bom na esfera administrativa, que vocês falassem um pouco para a gente do que vocês veem na prática no mercado. Como é que as empresas estão se comportando em relação à contratação dos laudos que vocês produzem e o que a gente pode ter de novidade, né, Rafael? Até o Rafael não é advogado, mas está super antenado. Depois você falar um pouquinho das novidades legislativas, do que a gente tem enfrentado e pode oferecer em relação à gestão do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho. Perfeito, Caio. Bom, eu acho que a gente podia começar comentando que hoje a legislação brasileira em relação à saúde e segurança do trabalho, ela já prevê uma série de ações que as empresas são responsáveis, né? Programas que auxiliam na prevenção, no nosso caso aqui de ruído, da saúde auditiva. Então, as empresas já seguem uma série de normas e legislações que atendem essas questões de saúde auditiva, né? Então, o Brasil está bem à frente disso, né? Eu acho que o Rafa pode comentar um pouquinho melhor, na prática, o que a gente tem visto nessa questão atualmente nas indústrias. Isso. A gente já tem o arcabouço das nossas NRs, né, as nossas normas regulamentadoras, que ela prevê que a gente mitigue os riscos no ambiente de trabalho para evitar adoecimentos e acidentes de trabalho. E para ruído, o risco ruído não é diferente. Então, a gente já tem lá todas as ações que devem ser tomadas. E, claro, com o avanço tecnológico, novos equipamentos, tecnologias, metodologias de avaliação, hoje a gente consegue avaliar lá em campo se realmente aquele protetor auditivo está conseguindo fornecer ou não a atenuação, né, de ruído que o trabalhador precisa em função do nível de exposição, né, que ele tem no ambiente de trabalho. Então, com todo esse avanço tecnológico, a gente consegue avaliar lá na ponta se realmente isso está acontecendo ou não, se a empresa está conseguindo proteger o seu trabalhador ou não. De qualquer forma, há muitos anos já, as empresas implementam seus programas de conservação auditiva, na qual são realizadas audiometrias periodicamente para ver se essa população de trabalhadores está tendo perda auditiva ou não, e se essa perda auditiva é decorrente de exposição ocupacional ou fora do ambiente ocupacional, que é algo que hoje em dia pode acontecer, né, pelo uso de fones de ouvido, usos inclusive de certos medicamentos ao longo do tempo, anos, né? Então, hoje o médico do trabalho ele tem ferramentas para avaliar se essa perda auditiva ou alterações nos limiares auditivos desses trabalhadores, através de audiometrias, é decorrente de exposição ocupacional ou não, né? Ótimo, sensacional. Você comentou comigo no nosso bate-papo antes desse evento aqui do nosso podcast, que desde fevereiro a gente já tem uma nova regulamentação em relação a um pouco a gestão do agente nocivo ruído. Comenta um pouquinho com a gente. Legal. Por favor. Então, em fevereiro desse ano, entrou o Regulamento Geral de Certificação de EPIs no Brasil. Ele é coordenado pelo Ministério do Trabalho, na qual é um modelo de certificação de EPI, que o protetor auditivo está inserido lá dentro, que é muito mais rigoroso do que o modelo de certificação anterior, né? E hoje em dia, no Brasil, é previsto, inclusive, a certificação de protetores auditivos que tem recurso eletrônico para cancelar o ruído e recurso eletrônico para ruído de impacto, né? Algo que a gente não tinha, então, no passado e hoje é previsto, que é um avanço tecnológico aí nos EPIs, né, de proteção auditiva.
fornecendo uma camada a mais de proteção para o trabalhador. Poxa, espetacular, né? E vamos lembrar, por que a gente insiste muito na produção desses laudos técnicos? Porque a gente encontra nos órgãos fiscalizadores e nas cabeças julgadoras a presunção de que quando eu vou comprar um EPI, por melhor que ele seja uma marca mais conhecida, aquilo decorre de um teste de laboratório, que pode, eventualmente, não refletir a realidade do ambiente de trabalho. Né? Apesar de ser o próprio LAEP que dá o certificado de aprovação, e a gente sabe quanto é real e fiel aquele estudo, a gente pode ter empresas que não conseguem comprovar a entrega, que não conseguem comprovar que as pessoas foram treinadas para saber usar corretamente. Né? Então, acho que a gente cada vez mais cria mecanismos aqui para que a empresa tenha a garantia de que o que ela adquiriu, de fato, gera a eficácia esperada, que significa o quê? Que as pessoas não adoeçam, que as pessoas não se acidentem. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E, inclusive, o Brasil está na vanguarda no modelo de certificação de produtores auditivos, junto com a Austrália e China. Esses 3 países utilizam uma metodologia de ensaio em laboratório que é a que melhor reflete em campo a atenuação que o trabalhador vai obter, né? E quando a gente olha Estados Unidos, Canadá e Europa, eles têm um modelo de certificação com ensaios que são antigos, na qual eles têm que aplicar uma correção, reduzir o valor de atenuação que o fabricante diz que o produto dele atenua, enquanto que no Brasil a gente conseguiu adotar a norma mais adequada. Que inclusive o teste em laboratório é feito com pessoas, né? A ideia é que a gente reproduza o que acontece lá no chão de fábrica da indústria. Então, a pessoa chega no laboratório, lê o manual de instruções daquele protetor auditivo, coloca ele sem auxílio, sem uma indicação, né? E aí entra numa câmara acústica para fazer o teste, né? O LAEP hoje é o único laboratório no Brasil acreditado pelo Inmetro, né? Pelo CEGEC Inmetro, para fazer os ensaios para certificação. Então, a gente conhece bem os protetores auditivos e essa questão da saúde auditiva ocupacional, muito porque a gente começou com o laboratório. E aí, devido a essa decisão do STF, a gente começou a entender que as indústrias precisavam ir além. E aí entra esse teu questionamento, né? Bom, o resultado em laboratório, que seja, vamos dar um exemplo, 20 decibéis, né? Um protetor auditivo que nós testamos num ambiente controlado. Será que ele chega a 20 decibéis no Caio, que trabalha lá no chão de fábrica de uma indústria? E aí a gente começou a se deparar com esse questionamento e por isso a gente começou a utilizar uma metodologia que já era antiga, que são as dosimetrias de ruído com a técnica do mini microfone, que a gente já fazia para os call centers, a gente resolveu fazer para a indústria. Então, a gente consegue ver no chão de fábrica aquele trabalhador com essa metodologia, se aquele protetor que atenuava 20 dB no teste laboratório, chega a atenuar 20, e se não chega, mas até, né, quanto que ele atenua é o suficiente para aquele nível de exposição daquele colaborador? Se for, está tudo bem, não há necessidade de fazer uma troca, né, do EPI. Então, esse tem sido o nosso trabalho, né, de campo, de verificar um a um aqueles colaboradores por grupo homogêneo, se eles estão atendendo, chegando à atenuação necessária. Bacana, deixa eu pegar esse gancho, inclusive. A gente tem conversado muito, então, com os clientes que estão super preocupados com o potencial desfecho desfavorável das discussões no STJ e no STF. Fala, poxa, cara, será que vale ainda a pena investir nesses laudos técnicos? Porque a gente sabe que é tempo, é dinheiro, é dedicação. Eu paro aqui o nosso dia a dia para fazer isso. Né? Então, é claro que aqui no escritório a gente sempre olha com uma preocupação imediata, que é tratar uma autuação fiscal. Mas eu acho que essa questão da gestão da saúde do trabalhador é algo muito maior. Eu queria que vocês comentassem com a gente quais são os prós, né? Quais são os benefícios que eventualmente as empresas podem se aproveitar a partir de um laudo técnico que vocês produzem. Né? Eu vou poder melhorar minhas políticas, vou mudar eventualmente o EPI, né? Tempo, troca e etc. Então, compartilhem com a gente, por favor, o que vocês têm visto na prática de um bom uso do trabalho que vocês têm feito para as empresas. Eu acho que é justamente isso que tu comentou. Quando a gente presta esse serviço lá na indústria, é um momento que ela usa para refletir, fazer uma reflexão do que ela tem feito e do que ela pode melhorar. E a partir disso ela começa a melhorar o seu programa de conservação auditiva, o seu PGR, para mitigar ou minimizar esse risco de adoecimento, né, que é a perda auditiva. Então, muitas empresas na qual a gente fez serviço, elas usam esse momento para melhorar todo o seu sistema de gestão ali, de saúde e segurança do trabalho em relação a esse risco. Geralmente, nessa entrega, envolve vários profissionais. O médico, a fono, o engenheiro, a parte jurídica. Então, a gente consegue ter um momento de discussão junto a essa indústria
que faz essa reflexão que o Rafael está comentando, né? Então, ali, às vezes, eles tomam a decisão de, às vezes, substituir aquele protetor auditivo por um outro, que talvez atenda melhor aquela situação, definir um período de troca, a gente também auxilia isso, né? A gente consegue fazer alguns testes para eles para verificar se aquele período de troca que estava num programa de conservação atende a necessidade daquele cliente. Então, a gente consegue fazer essa reflexão e fazer melhorias nos programas em si, né? Além de utilizar para a questão da autuação na situação necessária. Então, é um momento bem importante, porque o dia a dia da indústria é muito corrido, ele não tem esse tempo de reunir várias áreas para refletir sobre um tópico tão específico, né? Porque o ruído é apenas um dos riscos, eles lidam com vários outros. Poxa, bacana. Então, acho que, como eu comentei no começo, acho que vale compartilhar com o nosso pessoal aí em casa, quem está nos ouvindo, de como, de fato, por que a gente tem recomendado tanto o trabalho de vocês, né? Que até onde a gente sabe são os únicos que detêm essa tecnologia e essa expertise para fazer esse trabalho. Vamos lembrar que a gente bateu muito nessa tecla porque nós, dos únicos casos que estão na esfera administrativa em discussão, e são dezenas, se não já na casa de centena, nós encontramos 2 decisões favoráveis no CARF. As 2 estão baseadas em laudos técnicos, né? Uma primeira baseada em laudo estudo do próprio INSS, o outro de privado. Opa, se esse é o racional, não tem por que a gente seguir. Para a gente faz todo sentido. Em casos nossos, nós também tivemos 2 boas indicações em 2 casos. Né? No primeiro deles, que ainda não terminou na esfera administrativa, está lá no CARF para ser julgado. Os conselheiros que representam os contribuintes já disseram, se eu de fato encontrar um laudo técnico que me demonstre que esse EPI é capaz de afastar todos os problemas auditivos e também os extra-auditivos, eu não vejo como declarar que esse EPI não é eficaz. Não tem como manter a autuação fiscal. Então, baita ponto positivo. Já no outro caso, aqui a diferença nesse primeiro caso, o conselheiro relator era dos contribuintes. Nesse segundo caso, o conselheiro relator era do fisco. Ele falou o seguinte, me convenci de que o STF de fato criou uma presunção relativa, de que você, empresa, pode fazer prova em sentido contrário, de que existe eficácia do seu EPI. Entendi que você me mostrou um laudo aqui que eu nunca tinha visto antes, com muita informação robusta em relação à proteção, tanto na perspectiva auditiva ou extra-auditiva, mas eu entendo que o STF espera enxergar uma nova tecnologia de proteção. Nesse caso, a gente embargou, tá esperando o julgamento dos embargos de declaração para dizer, não, pera lá, o STF falou em nova tecnologia, não só de proteção, mas também para aferição da eficácia do meu EPI. Né? Porque não dá para imaginar que nos últimos 20 anos eu só concedi EPI ineficazes no Brasil, que todo mundo vai presumidamente adoecer ou se acidentar. Então fica aqui o recado. A gente não tem vinculação econômica nenhuma com a LAEP. Aqui é uma parceria de confiança técnica de verdade e que a gente espera que isso seja considerado tanto na esfera administrativa como no judicial. E lembrar que o laudo de vocês está na ação da CNI. Sim. Né? Então, tecnicamente, a gente torce para que isso seja levado em consideração. Para não perder o fio da meada também, e conectando com o nosso último evento aqui no escritório, que foi de INR1, né, a gente tem já escutado bastante que um dos possíveis fatores aqui que dão origem a riscos psicossociais pode também ser o ruído existente no ambiente de trabalho. Vocês têm ouvido alguma coisa em relação a esse tema, não? Isso, a gente tem começado a discutir esse tema, algumas empresas, né, tem uma preocupação muito grande com essa questão dos riscos psicossociais. Conforme tu comentou, existem efeitos não auditivos, que são efeitos que ocorrem no corpo humano, que não geram a perda auditiva em si, né, que podem ser enquadrados como psicossociais, como distúrbio do sono, estresse, fadiga, né? E a gente sabe que, até pelos laudos que a gente fez, as pesquisas bibliográficas que a gente fez, inclusive quando eu era pesquisador visitante da Fundacentro, de 2020 a 2022, o que a gente encontrou quanto a isso é que, quando sobrecarregamos o sistema auditivo, o nosso corpo tende a desencadear esses efeitos não auditivos. Mas isso ocorre a níveis acima de 85 decibéis sem a proteção, seja EPC, seja EPI. Né? E a gente tem a NR17 que fala de ergonomia. Existem sim, dependendo da tua atividade, se é uma atividade intelectual, uma dificuldade de exercê-la se tu está em um ambiente que tem ruído, mesmo que seja abaixo de 85. Mas isso não vai gerar a perda auditiva e isso tende a não gerar esses efeitos como distúrbio do sono e estresse ou fadiga, né? Longo prazo. Ótimo, vou até lembrar, né, também antes do nosso evento aqui começar, no nosso bate-papo, você até comentou, você lembrou muito bem que durante o julgamento lá do STF lá em 2014, um dos ministros comentou, por exemplo, se tiver uma manifestação lá fora do plenário, eu vou me desconcentrar, não vou conseguir prolatar aqui e proferir um julgamento.
É claro que, guardadas as devidas proporções, é um sentimento da pessoa média aqui de que, de fato, o ruído pode causar uma incomodação e eu não duvido que possa ser um ponto de atenção para o pessoal levar em consideração agora na aferição de quais são os riscos psicossociais que existem no ambiente de trabalho. Pode ser que o ruído seja já um primeiro start. Tem o ruído? Opa, deixa eu checar se as pessoas têm algum distúrbio de sono, de concentração, ou aqui um quadro mais depressivo e burnout que possa ter uma relação com a gente não seguro. Ou seja, o trabalho de vocês também vai poder ajudar, em alguma medida, essas empresas. Sem dúvida. Legal. Para finalizar, apesar do bate-papo estar super ótimo, a gente sabe que o tempinho é curto para o podcast, queria que você deixasse um recado final, né, a respeito do trabalho de vocês, o que vocês têm visto, o que vocês recomendam para as empresas em relação à gestão do ruído no ambiente de trabalho. Acho que eu vou fazer o meu comentário, depois o Rafa pode fazer o dele. Mas, de forma geral, o que a gente percebe, né, a gente já atende há mais de 15 anos, a gente está no mercado, então a gente já viu muitas realidades. O que a gente percebe é que as empresas, elas fazem muitas ações, né, atendem os programas, as NRs, têm iniciativas por conta própria, seja para atender uma legislação ou seja por iniciativa própria, né? E que o que a gente acredita é na prevenção. Então, a saúde auditiva, ela está na prevenção. E todas as ações que são feitas nesse sentido, elas são bem-vindas, porque é um tema muito complexo, como a gente comentou ao longo do podcast hoje. Envolve outros fatores além em si do ruído, né? Então, as medidas administrativas, organizacionais do trabalho, todas elas são necessárias para que a gente obtenha ali um ambiente que promova a saúde auditiva. E isso envolve também muitas áreas, a medicina, a fonoaudiologia, a engenharia, e ter isso trabalhando em conjunto é o que a gente vê que faz a diferença. Quando a gente atende empresas onde todas essas áreas estão envolvidas em prol da saúde, é isso que faz a diferença, de fato. Obrigado, Rafael. Legal, complementando a Nina, alguns trabalhos em multinacionais que a gente fez, a gente vê programas de saúde e segurança do trabalho de forma geral muito mais restritivos, né, cobram muito mais do que a própria legislação cobra aqui no Brasil. Eles fazem muito além do que o mínimo que a legislação pede, né? E entrando nesse tema aí, o protetor auditivo é usado no mundo inteiro. O protetor auditivo funciona. Eu acho que o grande desafio da proteção auditiva ou do risco ruído é a conscientização, motivação e cobrança do trabalhador lá na ponta que está exposto ao ruído, né? Então, é um desafio muito mais de gestão de um programa de conservação auditiva com os expostos ao ruído, os trabalhadores, do que o protetor auditivo funcionar ou não, né? Mudança quase que, se não, de fato, uma mudança cultural, né? Sim, exatamente. perfeito. Precisa tratar da É o que prevenção. a gente defende. É o que a gente Legal. defende. Infelizmente, os problemas estão surgindo para a gente se dar conta que, se não Sim. investir em prevenção, Sim. o problema vai ser muito mais difícil de administrar. Sim. Okay. Nina, Rafael, obrigado pela presença de vocês, obrigado vocês que escutaram a gente nesse podcast. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais e certamente novos papos a respeito, inclusive, desse tema vão aparecer. Obrigado mais uma vez. Obrigada também pelo Obrigado, convite. Caio.